Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rogério. Vou apresentar para vocês aqui as decklists que estão rodando aqui lá no Pokémon Meta. Acho interessante vocês acompanharem isso aqui. Hoje é o segundo dia do mês, mas também, se não me engano, é o terceiro dia também que já temos uma noção de quais decks pode estar jogando no Meta. E aqui a gente está com as decklists do Pokémon Meta que são muito boas para a gente poder usar como referência. Uma outra coisa também eu acho importante para vocês é a data, né? Hoje é dia 2/5/2025, são 10 horas e 22, horário de Brasília, beleza? Então, se você vir aqui depois e falar, mas você falou que. Olha, até o momento atual a gente sabe que é isso. Então, a mudança que pode ter de hoje para amanhã é pouca. Mas daqui para uns 2 dias, 3 dias, 5 dias, já não sabe dizer, beleza? Então, a partir daqui que eu vou escolher algumas coisas aqui interessantes, por exemplo, Magiarna, né? E eu vou explicar por que essa carta pode ser útil, né? E o Guzma também, né? Que alguns decks aí não estão usando, beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa chamada, né? A gente tem aqui, então, o Master Ball, a gente sempre seleciona ele. A gente pode colocar Condensar Nível, sair procurando alguns decks aqui, ou tirar esse aqui, pegar os decks que a gente acha relevante, por exemplo, Solgaleo, Giratina, Arceus, Crobat, essas coisas assim, entendeu? Então, eu já fiz aqui uma separação, porque na internet de vez em quando dá uma travada, eu acho que o site deles não aguenta fazer muita chamada. Eu abri quase 20 abas aí, né? E a gente precisa ver aqui qual é os decks, então, para não ficar abrindo à toa, a gente já deixa separado aqui. Arceus e Crobat, né? Arceus X e Crobat, né? Do Sternes. Sternes é um cara que postou o deck list dele aqui. A gente tem aqui Arceus, né? A gente tem também Crobat, a gente tem Darkrai, Kangaskhan, Zubat, Cyrus, Capa Gigante, Lima, Pokébola, Professor, Harry Candy e Sabrina. Aqui é simples, né? Capa, a gente sabe que é para poder o Pokémon dele não ser morto, para aguentar um dano aí interessante. O fato da gente estar usando Arceus e usar também Lima significa que a gente tem uma espécie de Leaf que cura todos os danos que o Arceus tomou, com o custo de remover todas as energias. Então, tipo assim, é interessante ter o Arceus para poder tancar no começo do jogo? Sim, interessante. Você não vai pôr energia nele. Você vai apoiando no Pokémon que está atrás. Conforme ele vai tancando o dano, você vai depois pega o Zulima, pega o Pokémon seu e manda pra mão, entendeu? Então, cara, esse aqui é um combo muito forte, entendeu? Inclusive eu tô usando a mesma ideia em outro deck que ninguém copiou a build, graças a Deus. É um deck que eu já inventei do Dialga com Arceus e Solgaleo, entendeu? Então fica muito bom usar o Lima por conta disso, certo? Porque ele usa duas, eu acho bom usar os dois. Eu gostaria de colocar dois no meu, só usando um. A gente tem Crobat aqui, que é para poder causar o dano, né? O Zubat para poder evoluir. E o Darkrai também só um. A gente só precisa causar 20 de dano e tá suficiente. Então, por exemplo, chega um turno aí que a gente vai precisar ter 130 com mais 30. Quanto que dá? 160, 170. Então a gente mata quase qualquer coisa. E inclusive mata o Pokémon meta aí atual, que é o próprio Solgaleo. Então se ele toma um dano do Solgaleo, né, com certeza ele vai ter que estar sem energia. Você vai lá e dá Lima, entendeu? Coloca ele para tancar. E em seguida, você vai, pega o tipo que tá atrás, manda pra frente, entendeu? E ele já vai poder bater, inclusive usando efeitos aqui. Cara, só que é o seguinte, é um pouco lento. Eu acho que o Solgaleo acaba sendo um pouquinho mais rápido do que isso aqui, né? E tem o Kangaskhan aqui pra gente poder tirar coisas que podem nos atrapalhar. Apesar de que o Crobat já bate 50, o mais o efeito dele, se tiver o Arceus, vai bater 80. Então, batendo 80 com certeza e batendo 60 com dúvida, eu não sei se o Kangaskhan seria uma boa carta, mas tudo bem, né? A gente tem que ter a confiança de que o deck do cara funciona. E Sabrina, a única carta que a gente tá usando aqui, Cyrus também, né? São cartas aí que a gente sempre usa no meta. Não estou vendo o Guzman aqui, Guzman seria muito importante. Apesar que Arceus, ele não toma dano de nenhum de efeitos. Então ele acaba segurando esses danos aí, entendeu? Coisa que outros decks vão depender do Guzman para poder tirar aquela farpa, por exemplo, que atrapalha muito. A gente passa então para Lycanroc, com a Master Ball aqui, de Agar Cactus, né? A gente tem Lycanroc, Rampardos e Rockruff. Cara, como é que esse deck funciona? Eu vou explicar. Teve gente na live que não sabia, não tinha ideia nenhuma de montar esse deck, jogando tudo errado, mas eu vou ensinar para você aqui, para você ver. Ô Denis, se você estiver assistindo aí, com todo respeito, assiste aqui e aprende a jogar também, vai. Quem sabe você chega na Master também. Bom, a gente tem Skull Fóssil. Ah, eu cheguei na Master. Skull Fóssil, Red, Harry Candy, Professor,
Comunicação, Pokébola, e Lily, Iono, que no caso, nossa versão seria Kisera, e Capa Gigante e o Cyrus, beleza? Como é que funciona esse deck então? Você vai colocar o Rockruff no campo, vai pôr energia nele, não vai atacar ainda. Se você tiver um Lincoln Rock já na sua mão, e você não tiver o Rampardos, mas você tiver o Fóssil, o que você vai fazer? Você vai dar a comunicação, vai mandar de volta o Lincoln Rock pro deck, vai trazer o Rampardos pra mão, que vai segurar para poder usar para esse cara aqui, entendeu? Não precisa ser no mesmo turno, mas pode ser em outro. O ideal é que você use a comunicação no mesmo momento que você pretende já descer o Rampardos, você tem que ter também a Hurricane. Então é uma combinação de cartas aí que demora um pouquinho pra você ter na mão, mas acontece. Então usando comunicação, você manda Lincoln Rock, pega Rampardos. Pô, mas eu tô precisando do Lincoln Rock pra evoluir. Calma, o efeito dele aqui vai pegar a evolução de volta. Ele pega a evolução, ele não pega a outra cópia dele, tá? Então, ele busca o Lincoln Rock de volta pra mão, assim você consegue fazer aquela consistência necessária para você trazer o que precisa. Cara, muito fácil usar comunicação Pokémon e fazer isso. É um combo bem simples, né? Então a comunicação não serve para você trazer fóssil, mas serve para você trazer o Rampardos e obviamente evoluir. Coisas que eu tive que explicar numa live pro cara pelo chat do YouTube e não me dá paciência para isso, entendeu? Eu não tenho como fazer isso. Infelizmente eu abandonei a live e falei, se o cara não tá dando atenção para mim, se lasca. O Red, pra gente causar um dano aí a mais, eu acho hoje não é uma carta muito boa, porque hoje os Pokémons costumam ter 170, se você bater 130 com mais o Red, o da 150 você acaba não matando o Pokémon que precisa ser morto, entendeu? Tanto que eu não tô vendo o capacete aqui, então acaba ficando um pouco uma carta ruim. Eu usaria a Farpa no lugar, entendeu? Apesar que cada um joga do jeito que preferir, entendeu? E a gente tem também o efeito aqui do Lycan Rock, né? Quando ele bate num Pokémon que tem mais HP do que ele simplesmente vai bater 100. Então ele vai pegar qualquer Pokémon que tenha acima de 110 ou mais e bater 100. Se tiver 110, ele vai ficar com 10 só de HP, entendeu? Ele é muito forte. No próximo turno você vai bater 50 e mata o Pokémon. Ou seja, em 2 turnos ele mata qualquer Pokémon praticamente no jogo. Muito forte o Lycan Rock. Não sei porque as pessoas não acompanharam o que eu falei. Até me zoaram o que eu falei, cara. Eu posso ter certeza que se vir Lincoln Rock e não for ESC, mesmo a versão normal dele vai ser forte pra caralho. Porque essa versão noturna dele sempre foi boa no X, no GX ou qualquer outra versão que você for ver. A gente tá falando aqui de Pokémons de Alola, tá? Então se a gente vai ver Rockruff, vai ver Lycan Rock, vai ver Necrozma, Solgaleo, Lulaná, a gente tem Sylveon, Umbreon, são cartas que vão vir aí que a gente ainda não tem. Rockruff a gente tem aqui Busca, a gente tem esse cara que é buscável pela comunicação, então praticamente é só usar isso aqui, esperar que sair esse cara na mão e Iono para poder a gente fazer uma mudança na mão caso precisar. Pokébola é só uma, cara, porque afinal de contas a gente só tem um Pokémon só. Então se vir os dois na mão, você não vai ter utilidade para ela. A Lily, a gente sabe para que serve, né, para poder pegar o HP dele, cara. Você não vai usar a Lily, os caras falando no chat, não usa a Lily, não tem nada a ver, cara. Qual que é o efeito dele, meu? Lê a porra do efeito. Ele toma 50 de dano quando ele bate. Ele vai ficar com 100. Obviamente, usa a Lily quando voltar pro seu turno, cara. Você vai ter um Pokémon totalmente de novo com 150 de HP. É difícil entender isso, meu. Pô, os caras é tapado demais pra jogar, então não tem jeito não. Cara, é um deck muito bom, tá indo muito bem. Ele é um deck que tem uma facilidade enorme de ganhar de Solgaleo e outras cartas que funcionam como ele. Também pode ganhar fácil também aí de Arceus e outras coisas aí, entendeu? Porque Arceus é tomar dano, né, um pouco maior. Então, por exemplo, se ele bater no Arceus, esse cara aqui já bate 150. Se juntar com isso aqui, já bater 170. Né? Então bate muito forte. Bom, a gente tem aqui Crabble Minable X, né? É um deck que simplesmente você tem que colocar esse cara no campo, ele bate 40, depois ele vai bater 80, 80, 80, 80 e vai sempre bater no 80, ele não aumenta mais 40, não bate 120, tá? A gente tem esse cara aqui, que é um lutador, que é a base dele, bate com 20, né? Depois bate com 40, depois bate 80, então praticamente é um Pokémon só pra bater. E o Palkia X, simplesmente é um Pokémon que tá lá no fundo, pra poder você utilizar Mist e fazer com que ele energize e bate na frente. Cara, praticamente build muito simples, facinho de montar. A gente tem as heridas aí para poder curar nossos Pokémon. A gente tem Iono para mudar a mão, né? Não tem evolução, não tem doce raro. Então fica um pouco mais fácil e ele bate praticamente muito forte, 80, apesar de ser uma média interessante. É algo interessante aí para você fazer. Então se você usar uma Sabrina nele, ele vai voltar para frente de novo e vai bater pouco. E tem que tomar cuidado porque esse cara que ele bate no banco também, tá? Não vai esquecer que o efeito dele
pega Pokémon da frente e aí no banco. Então se a gente bate no banco, Cyrus pode ser uma carta muito foda. Ele tá usando duas Sabrina aqui, cara. Não sei se precisaria, mas tudo bem. A gente sabe por que ele usa a Sabrina. Pra poder mandar o Pokémon pro banco que tem 20 e manda esse cara bater. Ele vai matar dois Pokémon num único turno. Muito forte esse combo aí. Ele é praticamente quase igual ao Darkrai nesse ponto aí. Pokébola, né? A gente tem duas aqui. A comunicação para poder a gente trazer a evolução, no caso seria o Cribionalable, se não tiver na mão. Mas a gente tem que voltar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que voltar, não sei. Mas tem que usar esse cara e esse cara só. Não precisa fazer muita coisa não. Você colocar o Pokémons no campo não dá, porque você precisa da comunicação, tá? Poção, né? É interessante também. E professor aqui para você comprar as cartas, entendeu? Então, não é muito difícil entender esse deck como é que funciona. É só fazer isso, bater e tchau. Deck para quem não gosta de pensar. Esse aqui já é um deck um pouquinho mais simples, né? Mas, quer dizer, não tão simples como aquele outro que eu mostrei agora, mas simplesmente é o seguinte, né? Você vai colocar Skarmory no campo, Cosmog para evoluir Cosmog, Cosmog no campo, o efeito Cosmog vai pro banco, e depois quando esse aqui evolui, volta pra frente de novo. Então é um combo muito forte isso aqui. Dá pra fazer a mesma coisa com Haltis e Gallade, tá? Presta atenção nisso, porque Gallade usa a mesma estratégia, praticamente a mesma estratégia. No caso dos Pokémons aqui no Gallade, você pode colocar os dois Hitmonlee. E no caso do Cosmoem, você pode colocar o Marshadow. Eu não uso o Kirlia no deck, fica muito forte. No meu caso aqui, Cosmoem eu tirei também, eu estou colocando Magiarna, porque Magiarna bate mais 40 com Pokémon de habilidade. E nesse caso bate 80. Como ele tem 90, é um pouquinho difícil de ser morto. Pra quê? Pra matar passarinho chato do caramba que fica enchendo o saco, entendeu? Eu não vou usar dois Magiarna, mas um só já tá o suficiente. Não quero abrir com ele, certo? A gente tem Cyrus aqui, a gente tem Lily, a gente tem Mars. Lily você sabe pra quê? Não precisa explicar. Mars pode, você sabe também pra que serve. Hurricane a gente sabe pra que serve, né? Então, capacete, dois capacete, Sabrina e time Galáctico. Cara, capacete é bom pra poder pegar decks que não tomariam dano por conta da flecha. Eu sei que tem uma carta aí em deck que está sendo utilizada, e o Arceus são cartas que são resistentes à flecha. Então o capacete ainda acaba sendo uma boa ideia, entendeu? Você põe capacete no Cosmog, capacete no Skarmory, mas eu não tô vendo capa aqui, entendeu? Eu usaria dois capacetes, uma capa e o pelo menos uma flecha, ou duas flechas e sem capa, entendeu? Então, a build do cara tá assim, vamos respeitar. É do Axnick aqui, de boa. A gente tem o mesmo build aqui, né? A diferença aqui é que a gente vai ter a Poison Barb, né? Que é a farpa. E dois capacetes aqui, mas não vai ter a, a capa, entendeu? Então, é capaz que esse deck aqui abra um pouquinho melhor se você abrir com Skarmory, né? E é uma estratégia que o pessoal usa para poder também tirar a galinha Oricorio lá, ou aquela porcaria lá, a galinha de macumba, sei lá que porcaria é essa. Muito chato, né? E Sabrina a gente sabe pra que serve, né, cara? A gente precisa mudar alguma carta no campo. Sabrina é excelente, principalmente até no começo do jogo também, entendeu? Bom, o próximo aqui, praticamente o mesmo deck, né? Chiques do Poke, então não precisa fazer muitas mudanças. Ó, muda pouca coisa aqui, ó. Aqui já usa duas capas, né? Dois capacetes, já não usa. No caso aqui também, ó, usa a Mars, né? A Mars é uma carta muito foda, porque se matar um Pokémon dele, você usa, fica uma carta só na mão, atrapalha pra caramba, você não consegue evoluir seu Galéu. Mars é uma carta muito forte. A gente vai ver que algumas builds aí estão usando duas Mars e dois cartão vermelho, cara. Deck de Giratina com Darkrai, por exemplo. Bom, a gente tem aqui Bonsnet, né? Que é o deck de Disdaio. Bônus que vai evoluir pra Tissarena, que é uma carta muito chata, xarope pra caramba, com uma só energia, bate chato demais. A gente tem aqui o Decidueye, né? A gente tem Rowlet e Stine, né? Então, tipo assim, Decidueye acaba não sendo a carta principal do deck. Eu usaria como principal, né? Eu usaria como principal. Por quê? Porque é o seguinte, eu abro com dois Rowlet, abro com Decidueye, bato com Roserleaf, né? Bate 80. É pouco, é pouco. Mas ele pega no banco também. Só que a estratégia eu usaria um pouco diferente, focado em bater no banco. Mas aqui o cara tá focado em Tissarena e não no Decidueye aqui. Então você vai ver porque que tem mais, né? A gente tem a Melo, né? Que a Melo vai lá, recupera todo o HP da Tissarena, que é uma carta muito forte para isso. E simplesmente ela volta a bater de novo, tirando uma energia. Cara, isso aqui é praticamente igual aquela build que a gente falou lá na frente, que é o Lima com Arceus, entendeu? Só que você volta pro banco, só que ele dá um efeito de Leaf, né? Então é bem forte também. A gente tem a Erika aqui para poder... Então a gente tem três cartas aqui muito boas para poder curar nossos Pokémon. Só que infelizmente a gente tem que voltar a evoluir de novo, entendeu? Então acaba sendo uma coisa meio chata, né? Se for pegar e pensar
se for voltar pra mão. Mas ele não volta pra mão, ele simplesmente ele mantém no campo e cura o Pokémon, entendeu? Então ele cura tanto do Shiinochi como da Tisarena. A gente tem essas Leaf Cape aqui pra poder deixar a Tisarena com pelo menos 160. Cara, isso aqui a gente usa pra Guzma, né? Então a gente tem isso aqui também, ó, pra Guzma também, ó. Guzma também. A gente sabe que tá usando bastante coisa. E a gente tem as duas Pokébolas, a gente tem duas comunicação para poder trazer bem rápido o que a gente precisa. Cara, aqui eu acho eficiente. Duas comunicação é muito bom, muito eficiente. Eu prefiro usar dessa forma e sem usar Pokémon intervalo, né? Aquele Pokémon de estágio 1, cara, esquece. Você tem 20 cartas no deck, cara. Você não quer vir aquele negócio na sua mão no começo. Entendeu? Harry Candy, também para poder evoluir. E só. A gente não tem muita coisa aqui. Nem capacete, só isso aqui. Né? E cura a gente tem essas cartas aqui, beleza? A gente tem quase o mesmo deck aqui, mas no caso aqui a gente vai estar usando Mascarada, né? A gente tem dois Decidueye, a gente tem dois Rowlet, dois Decidueye e um Dartrix. Aqui já é um pouco diferente, porque como você tem duas evoluções Stage 2, a Hurricane acaba sendo usado um para cada lado, entendeu? Então até combina. Esprigata aqui é interessante para poder a gente buscar o que a gente precisa. Só que é o seguinte, né? Se você remove Dartrix, por exemplo, e remove os... Ah, não tem a evolução do meio aqui, né? Pelo menos tá certo aqui. Se você usa o efeito dele, então tem a chance de você sacar essas duas, esses dois, esse aqui. Então acaba ficando muito pesado para esse deck aqui. Então seria legal se você usar Sprigato num deck onde... Sprigatito, né? Um deck onde você tem poucos pokémons de planta. E tem outras coisas, por exemplo, Arceus, alguma outra coisa que combina no deck, óbvio, né? Não tô falando, tô dando um exemplo, não tô falando para usar Arceus. E aqui é a mesma estratégia, né? Usar esse carinha aqui. Cara, por causa dessa Leaf Cap aqui, eu ganhei de um cara. Porque é o seguinte, o cara, tô com uma escarada, tô com um Leaf Cap. O cara tinha ficado com tinha 170, ficou com 140. Falei, 140 eu não preciso usar a Erika. Beleza, tranquilo. Aí eu fui lá, usei Guzma, tirei essa carta aqui. Aí ele ficou com quanto? Com 110. Só que aí eu tinha usado a flecha deixava ele envenenado. Quando ele passasse o turno pra mim, ao passar o turno pra ele, ele ia morrer, entendeu? Então eu bati com 100. Bati 100, ficou 110, tava envenenado, pronto, morreu. Ganhei o jogo porque não tinha mais nada, só tinha isso aqui no campo, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado, porque isso aqui, cara, tira com Guzma, velho. Isso aqui é muito forte. Por que eu falo que isso aqui é muito forte com Guzma? Pensa o seguinte, vamos voltar lá naquela primeira build lá. Isso aqui tira quanto? 20 de Pokémon X, certo? Agora pensa o seguinte, isso aqui é X? Não é. Mas tá equipado com isso aqui, você tira 30 dele, mesmo sendo X. Mesmo não sendo X. Então Guzma acaba sendo uma carta muito melhor e dá um 20 de dano, muito melhor do que o próprio Giovanni, o Red. Então Guzma, pra mim, na minha opinião, é a carta mais forte que a gente tem hoje pra dar mais dano. Porque a gente tira a capa. Entendeu a sacada? É isso. Não só isso, mas qualquer outro deck também funciona essas coisas bem, entendeu? Então Erika também. Inclusive a gente tira cartas que vão dar dano no meu Pokémon, então não tem por que não usar Guzma. Pokébola também, Harry Candy aqui também, professor. Uma outra coisa, né? Uma vez que a gente tem alguns efeitos, alguns Pokémons, né? Por exemplo, a gente tem esse efeito aqui que é praticamente uma Leaf, a gente não precisa usar mais Leaf no deck, né? Você pode reparar que não tem Leaf mais, entendeu? A maioria dos decks não estão usando Leaf, porque o Reco também é muito baixo, né? O Reco de uma energia, né? Então acaba ficando desse jeito. Bom, a gente vai pro próximo deck aqui, então, Decidueye também. Dartrix, a gente tem aqui o Decidueye, apenas um. Cara, eu não sei porque o cara tá usando os três aqui, afinal de contas não tem como evoluir. Eu tiraria esse cara fora, né? Pra ficar o deck mais limpo possível, pra espreguiar Tito conseguir buscar o que eu preciso, entendeu? E a gente tem aqui Floragato, que é do intervalo, né? Pra poder a gente evoluir. Preferia usar dois Floragato, duas Tito e duas Milscarada. Mas esse cara aqui evolui somente com cara. Já que esse cara aqui não vai ser usado sempre, e não vou abrir com ele sempre, é bem melhor então diminuir a quantidade de cartas e colocar outra coisa. Mesma coisa, capa, né? Aqui no caso duas Éricas, aqui Pokébola são duas também. Harry Candy, dois, Professor dois. Essa velha aqui nem Sabrina estão usando mais nada, né? Porque já bate no fundo, né? Nem Sabrina, nem Cyrus, né? O negócio é bem forte mesmo. Bom, agora o deck também de Incineroar, né? Também é um deck muito legalzinho. Eu não montei ele ainda, não testei. Mas ele começa praticamente aqui com o Litten, que evolui para Torracat, que depois vem para Incineroar. Mesma coisa, 5 Pokémons. Olha, não sei se precisa usar esse cara, mas você pode usar esse cara aqui para poder pegar e evoluir um Pokémon que já vai evoluindo outra vez. Mas como só tem pouca coisa, sempre vai abrir com isso aqui. Então só vai uma Pokébola.
depois ele evolui pra Incineroar e coisa. Então a gente chama esse deck aqui de Mono. Mono Incineroar. Entendeu? Você não vai abrir com. Sem esse cara, sempre vai abrir com ele, entendeu? A gente tem Cyrus, tem Kappa, tem Giovanni, tem o Guzman que é interessante. A gente tem também a Iono, duas Ionos para poder acelerar a mão, dois Lily, aqui dá para usar duas Lily tranquilo, uma Pokébola, dois Professor, duas Hurricane e um Capacete e uma Sabrina, entendeu? Então, tipo assim, de out a gente tem aqui Giovanni, né, Sabrina e Guzman, entendeu? Então, e Cyrus também, então praticamente são cartas interessantes. Sabrina a gente muda alguma coisa no campo, né? Cyrus a gente muda um Pokémon que tá danificado pra frente, bate nele e mata, né? E Giovanni bateu um pouco mais forte, entendeu? Então os caras devem estar usando o Giovanni por conta disso. Mas tem Guzman, tem o mesmo efeito praticamente que Giovanni, se você tirar a capa, entendeu? Só que o Giovanni acaba sendo uma carta útil quando você sabe que não dá pra usar Guzman, porque o cara não tem nada equipado de capa, né? Então é isso aí, a gente tem a build aí bem tranquilamente, né? O pessoal deve estar indo bem nesse com ele. A gente tem uma build praticamente idêntica, né? Idêntica aqui, muda pouca coisa. Por exemplo, aqui o cara tá usando duas capas, aqui ele só usa uma, e tirou o Giovanni na outra, né? Aqui tá usando duas Lily, tirou as Lily. E não tá usando o Guzman, né? Então é isso, né? Só falta o Guzman aqui, tá usando o Red aqui. E no lugar do capacete, né? Mas é isso, né? Cada um vai usar o que achar melhor, cada um usa mais o que gosta, entendeu? Então, é um Pokémon que toma bastante dano. Eu não sei porque os caras não estão usando muita cura aqui. Lily é a única cura nesse deck e poção, cara. Eu acho meio complicado. Melhor usar duas Lily aqui. Bom, cada um usa do jeito que gosta, né? Bom, aqui é o deck agora de Luna lá, né? Cara, esse deck eu montei igualzinho assim a base dele, né? Eu não tô usando o intervalo, o Cosmo. Você pode ver que também não tá usando. Cara, o pessoal já aprendeu. Não dá pra usar Cosmo. Cosmo ele brinca. É um monstro que você saca ali, às vezes não é que é ele. E também tô usando duas comunicação, tá? Pra poder ser mais rápido. Então eu mando uma Giratina, mando um Mewtwo. Às vezes eu mando uma cópia de Lunax que eu já tenho outra. Manda lá pro deck, pega de volta o que precisa. E às vezes você pega, quer um Cosmog. Cara, aqui você brinca bastante com a comunicação, entendeu? Tem poucos Pokémon, então ela funciona muito bem. Capa gigante, né? A gente sabe pra que serve. Mars pra poder. A gente sabe pra que serve também. Atrapalha muito o deck de evolução assim de estágio 2. E Hurricane aqui e Professor, entendeu? Então, build bem simples, bem tranquilo. Eu não sei o que eu colocaria aqui a mais, mas talvez eu tiraria um Mewtwo, colocaria uma Tapu Lele, né? Ela bate 20 por cada energia que o Pokémon tem. Bate inclusive até no banco, né? Então eu posso dar alvo em banco e outra coisa aí que pode ser útil. Então, tipo assim, como é que ele faz aqui pra ter out contra o passarinho? Ele não tem, entendeu? Então por isso que eu tiraria o Mewtwo e colocaria ela. Ou qualquer outra coisa que consiga bater algo que dá um dano agressivo aí, entendeu? Eu não lembro. Acho que tem uma outro Pokémon aí que é psíquico que bate também de acordo com as energias que tem. Só que tem que ser o Pokémon da frente, né? Eu não sei se é 20 ou é 30, mas deve ser 20 também ou 10. E aí é preferível usar a Tapu Lele, né? Ou ela, né? Cara, eu esqueci o nome dela. Parece uma senhora cabelo amarelo. Um Pokémon de gelo também, né? Das épocas antigas era de gelo. Bom, por enquanto é isso. A gente tá aqui com 23 minutos de live. A gente passa pro próximo aqui também. Aqui já tem Cosmói, né? Aí já é um pouco diferente. Aqui tem Guzman. Também acho interessante, acho um pouco mais forte. Né? Mars também, duas Leaf. Leaf tem que ter, não tem jeito, né? É vital que ele tenha Leaf aqui no deck. O que que acontece? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, Mewtwo também pode ser substituído pelo Arceus. Por quê? Arceus, ele pode receber a energia da Lunana, entendeu? Inclusive eu falei isso aqui pro Paixão, mas ele deu uma zoada lá, não deu muita atenção na live, eu fiquei na minha e saí fora. Então o que acontece, Paixão? Pra você isso aqui, tá? Com todo respeito. Eu sei que você joga Pokémon TCG há muito tempo, também jogo, tá? Eu jogo desde 2010. Se você consegue usar o efeito desse cara que manda pra qualquer Pokémon na frente, e aquele Pokémon pode receber qualquer tipo de energia, por que você não acha que é interessante usar um Pokémon que vai com 3 energias do que um que vai com 4? É muito mais rápido, certo? Inclusive as 3 energias da Luna lá, se ele tiver duas aqui, por exemplo, você já pode mandar pra ele e bater e às vezes ganhar o jogo. Apesar disso, eu usaria um Mewtwo X mais um Arceus, mas teria que ter o out pra aquela coisa chata que a gente já falou lá, que é o passarinho, beleza? É isso, entendeu? É isso. Então, dá pra usar, se não quiser usar Mewtwo, dá pra usar ele também. O Mewtwo é interessante? Mas eu não vejo muita diferença, assim. A vantagem é que ele bate um pouco mais forte com 50 contra pouca energia, mas Giratina atrapalha o rolê todo, entendeu?
Então o que acontece? Puxa duas energias com giratina, coloca as duas energias nele, ou na Lunala, que no caso seria o Cosmog. Quando você evolui para Lunala, você vai pegar as energias que tem nela, ou no Mewtwo, e passa para a giratina e bate, entendeu? Depois você tenta recuar, coloca a giratina no banco, usa o efeito de Lunala, pega o Mewtwo na frente e joga as energias da giratina para ele. E aí você bate com ele e perde as energias. Então se você vai perder duas energias, qual que é a diferença de você perder três energias com o Arceus caso ele morrer? Entendeu? Então, tipo assim, aqui você acaba tomando flecha à toa. Porque dá pra você se defender da flecha por conta do Arceus, entendeu? Além disso, com o Arceus, é aquele combo lá, né? Você usa um Lima ou até dois Limas e pega o Arceus de volta pra mão, em vez de perder ele, entendeu? Então, mesmo que você use na tira efeito as coisas da giratina e manda pra frente, você vai ter um Pokémon saudável na sua mão e não perdeu nada pro oponente. Então, o negócio é sobreviver. Você bateu no Pokémon do cara, matou. Aí o cara danificou seu Pokémon com o outro dele. Deu 120, por exemplo. Pô, 120, Arceus tem 140. Pô, faltou só 20, né? Você usa a Lima, manda pro pão. O cara não ganhou ponto, mano. Não ganhou ponto. Se você tiver duas energias nesse cara aqui, beleza, cara. Você tem duas nele. Você pode pegar esse cara, passar pra frente, entendeu? E pegar a energia do turno e bater com ele sem. Qual que é o problema? Depois você pode dar Leaf, se você tiver Leaf, joga pro banco de novo e pega uma giratina ou qualquer outra coisa e coloca energia nele e pronto. Se for Arceus, você tem três energias, você vai bater de novo. Cara, eu acho mais eficiente, né? Mas é cada um, né? Cada um. Aqui eu só não tô vendo o Lily, né? Eu acho interessante usar Lily aqui, entendeu? Mas preferem usar Mars. E a comunicação que tá bom. O deck tá bem padrão, tá legalzinho. Lycanroc, né? Lycanroc a gente já viu a build, bem simples também. De diferente aqui a gente não tem nada, né? Só um red aqui que eu já falei que eu não usaria, mas se tá usando é porque deve ser útil pra alguma coisa, né? Então é isso aí. Então, por exemplo, esse cara aqui bate 100. Com mais 50 bate 150. Esse cara aqui 170. Então é praticamente para você matar um Pokémon aí que caso seja necessário. Mas, meu, no lugar do Red eu usaria capacete. Se o cara bater no Lycanroc 120, ele vai morrer. Entendeu? Só pensar um pouco. Lycanroc acaba morrendo mesmo de qualquer jeito, né? E se você usar capacete nele ou no Ramparts, o cara matar, boa sorte, né? Vai tomar 20 de dano e vai entregar pra você um Pokémon com menos 20. Então se ele bate, vai dar 180 menos 10, que é o do efeito do Solgaleo, então mais 20 do capacete, 30. De 180 vai ficar 150, né? Que Rampardos mata também, quase mata, né? Não mata, mas é preciso o quê? Do Red. Então, capacete combinado com Red, aí pra mim faz sentido. Entendeu? Aí pra mim faz sentido. Então, eu colocaria também um capacete aqui em vez da capa. Entendeu? Entendeu a ideia ou não? Faz as contas. Faz bem as contas aqui. Solgaleo tem 180, certo? Aí ele bateu, vai tomar 30 por causa de um capacete. Certo? Você tem Rampardos, vai bater 150. Só que como você não tem como bater 150, você usa o Red e bate o 130 mais 150. Então faz sentido pra mim, então, deixar o Red e colocar dois capacetes. Beleza? Eu mudaria isso na build. Bom, a gente tem aqui o mesmo deck também, um pouquinho diferente, mais bonitinho, né? Claro. E praticamente igual, né? O Red, Sabrina. Aqui já não tem Sabrina, aqui já tem Sabrina. Né? Uma Pokébola de ouro. Ela traz o que você quer, né? A Pokébola de ouro tem esse efeito a mais, tá ligado? Tá escrito ali, ó. Coloca um Pokémon básico na sua mão, no seu deck. Beleza. E tem mais um efeito adicional, ela traz o que você quiser. No caso aqui só tem o mesmo, então vai trazer o certo. Não tem nem como você escolher. Só dá uma opção. A gente tem aqui o deck de Beedrill, né? Esse deck de Beedrill aqui, a gente simplesmente tem algumas evoluções esquisitas. A gente tem esse aqui que pega um do deck, esse aqui que pega um ídolo do deck pro banco, um ídolo do deck pro banco, é a mesma coisa, né? Esse aqui pega a carta do deck pra sua mão, que seja a grama. A gente tem o Kakuna e a gente tem Mizuskara. Cara, aqui já ficou legal. O cara diminuiu a quantidade de cartas e fez esse deck maluco sem X nenhum. Será que gira? Será que roda? Não sei, não sei. Esse cara aqui vai pra 150, né? Esse aqui vai pra 170. Cara, sei lá, né? Se funciona pra ele, ótimo, bacana. Aqui a gente já tem Beedrill X. A gente só tem aqui então no caso bônus que vai virar Tissarena.
Cara, Tissarena é uma carta forte, hein? O pessoal não, né, tá usando, eu já vi usar 2 vezes aí. Kakuna, vai poder passar do meio. Então tem que ter e usar Weekend, entendeu? Então, um dos Vidril tem que evoluir com Kakuna. Enquanto o outro tem que passar direto aqui pra poder sobrar pra esse cara aqui, entendeu? Eu acho que a build tá muito bem interessante aqui, né? E ela deve ter a carta que cura ele. Não tem? Cara, não tem. Tá usando um Lily. Eu usaria 2 Lily, então. Ué, por que tá usando uma só? Tira uma Erika com as 2 Lily e se tiver como colocar mais aquela outra carta lá. Eu não lembro qual é o nome dela. Essa aqui, ó. A Mallow. Eu usaria Mallow também. Interessante. É esse aqui, né? É esse aqui. Eu usaria Mallow aqui também. Bom, tá aí, né? Um deck interessante aí pra caso alguém queira jogar. Esse deck aqui, de pau, que é com Cremer, eu já falei dele. Falei dele aqui. É o mesmo deck. Então vou tirar aqui. Não preciso falar dele de novo. É o mesmo deck. A gente tem aqui Tissarena também. Já com o Exector lá de Alola. Bate 150, se prima. Cara, isso aqui. Não é possível, cara, que esse cara tá jogando isso aqui. É um deck de ficha, né? Vai ser legal o deck de ficha quando você puder retroceder a jogada, né? Tem umas cartas que tem esse efeito. Jogue de novo. Aí você joga. Se não tá bom o resultado, você joga de novo. Então o que acontece? A gente tem isso aqui, vai evoluir direto pra esse com isso aqui. Ficou legal. Isso aqui vai evoluir pra esse direto. Praticamente muita carta nova aqui, cara. A Melo aqui, né? Que é interessante. Mars, Pokébola, Professor. É, interessante. Então é um Pokémon aí que às vezes você bate 50, às vezes você bate 100. Primeiro, segundo turno. Às vezes bate 150. Então é meio zoado, né? Não acho muito viável, não. Às vezes você pode perder por causa que ele não sabe o que você quer, né? Charizard, Charmeleon e Charmander. Bom, aqui não tem jeito, né? Se você usar comunicação, a gente sabe pra que serve. Abriu, vê um Pokémon errado, você usa comunicação, troca e vê o que você precisa, né? Então, dá pra brincar? Cara, não sei. Não sei. Deu Gosiona aí pra poder foder a porra toda. Então, é pra buscar mesmo, entendeu? Isso e isso. Então, tudo isso aqui tem que vir na mão. Isso aqui pra acelerar. Só Sabrina mesmo diferente. É, cara. Lá o deck, tipo assim, liguei o foda-se. Volta a mão, vamos embaralhar, vamos de novo. Por aí, né? Cada um joga o jeito que achar que é melhor, né, velho? Pokébola tá usando 2. Acho que uma Pokébola só dava certo, hein? Dá pra usar outras coisas aqui no lugar. Usaria um Guzma, né? Ou outra coisa assim. Mas tá funcionando. Paciência, né? Froakie, Frogadier e Greninja. Mesma estratégia de sempre. O pessoal sempre coloca um Pokémon intermediário, cara. Vai demorar um pouquinho pro pessoal aprender. E uma só? Hurricane? Interessante, hein? Eu preferi tirar esse cara e colocar o Hurricane. Esse carinha aqui. Cara, isso aqui é interessante com Tapu Koko, né? Porque Tapu Koko é um Pokémon elétrico. Você pega um Pokémon elétrico do banco, troca de lugar com ele no ativo e joga esse cara na frente. O X não bate, entendeu? Então esse cara aqui é interessante pra poder passar o X. E esse cara aqui pra causar um dano, né? Quando o cara bate nesse cara e mata, ele vai tomar 50 de dano automaticamente. Não fosse um capacete mais coisa, mas você vai perder, né? Você vai perder alguma coisa, entendeu? Mas aqui você tem posições aqui de perder muitas Pokémons aqui. E no caso teria que ser 3 pontos pro cara ganhar. Então o cara bate, matou, beleza. Tomou lá os seus 50. Se tem um Pokémon que tem 180, pensando aí, ele vai pra 130. De 130 ele pode bater mais aqui com 60 e mais 20, 80. De 130. 150, 130 para 180 ficou faltando 50. Esse cara que bate 50 mata. Interessante, cara, interessante. Dependendo do que acontecer no campo, você pode até. Mas é um deck lento. Trava bastante oponente. Você tem bastante cura também, ó. Usa deck de água, então esse cara aqui sempre tá curando. Não tem poção aqui também, não? Então, se faz poção aqui também, falar pra você. Cura todo momento. E sai só pegar o que tá no banco, né? Então é um deck que não tem o que fazer, tem que ser assim mesmo. Giratina X Darkrai X. Cara, esse aqui pode ver que o negócio tá ficando louco aqui. A porra ficou doida. Mars e Red Card. Se você tem Mars, que normalmente você vai usar, vai mandar 3, usa 2 cartão vermelho e uma Mars, né? Melhor, né? Faz mais sentido. Abrir com ela e não poder usar outros treinadores, né? Leaf você pode usar pra corrigir, né? Sabrina. Esse aqui vai poder curar.
cura que tem mais? Tem, só tem isso aqui. Sabrina, cartão vermelho, 2 Rock Helmet, uma dessa e uma dessa. Cara, a build padrão aí que o pessoal tá usando é essa, né? Isso e 2 desses. Isso aqui, pra Guzma, cara, seria interessante, né? Então, tipo assim, é causar dano, entendeu? Causa dano, causa dano, causa dano, causa dano. Coloca isso aqui, o cara vai usar Guzma, beleza. Coloca isso aqui. Tem outro Guzma aí? Não, não tem. Então vai ficar tomando dano. Colocou isso aqui no outro, beleza, vai tomar dano. Isso aqui, capaz. Nossa, é muito forte, cara. Então acaba que, tipo assim, ainda joga, mas é lento. Você tem que tancar dano, entendeu? Aqui praticamente é igual. É um pouco parecido, né? Aqui no caso, um cartão verde, 2 Mars. O pessoal tá usando dessa forma. E, cara, pra que é isso aqui, velho? Ao longo que esse Pokémon tá anti-spot, ninguém pode colocar energia na sua zona de energia para ele. E agora ele dorme. Ao longo que esse Pokémon está ativo, spot. Ah, não, enquanto ele tá ativo, quando você ataca uma energia no Pokémon Zone para ele. Ele dorme. Ah tá, você pode colocar uma energia nele e ele dorme. Ah, entendi para que ele serve. Entendi para que ele serve. Ele tá no banco, você vai colocando energia nele. Entendi para que ele serve. Que aí ele mata o passarinho. Faz sentido, né? Faz sentido. Ele tá no banco, você coloca energia nele, depois você joga ele pra frente. Entendi. Pra poder matar o passarinho. Cadê o passarinho aqui? Vou mostrar pra vocês aí. Tem ninguém usando passarinho? É, não faz sentido os caras usando passarinho na ranqueada. É isso aí. Então, é interessante essa carta aqui. Não sabia que ela tinha essa posição aqui, não. Ela usa 2 energias qualquer. Você põe 2 energias dela e mata quem tá te atrapalhando. Você tira o lockdown, né? É o alt, né, do deck. É, meu, é isso aí. Vamos aprendendo, né? Vamos ver. O último deck aqui foi de Sterns. Vamos dar uma geral aqui, ver se vai aparecer alguma coisa nova. É isso aí. Estamos com a revisão de todos os decks aí que tivemos, né? Vamos passar por cima aqui dos primeiros lugares. Então a gente tem aqui Charizard, Arceus Crobat, Magnezone, Arceus Crobat, Insidaira. A gente já viu algumas coisas aí. Esse aqui, no caso, é para torneios, tá? Então, não vou falar sobre eles. Vou falar mais sobre isso aqui. Pessoal, acredito que eu terminei aqui de fazer todo o metacall aqui que você precisa saber para poder aprender a jogar e ganhar dos decks metas aí. Algumas cartas aí que eu vi que acho relevante é o Guzma, que também eu achei relevante foi a Farpa também, né? Que ela causa um certo dano. Quem mais? Magiarna, né? Que eu não vi nenhum deck usando. E também aquele Komala, né? Eu vou até procurar essa carta aqui e ver onde eu posso colocar. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar então. Ma... Magiarna. Não vai achar que fácil. Vamos pegar aqui. Top Cards. As cartas por topo aqui. Pokébola. Magiarna. Não tem aqui, cara. Parece. A Pokémon. Pokémon novo aqui. Pokémon de metal, né? Aqui, ó. Magiarna. Essa aqui, ó. Com 2 energias, ela vai bater 80 no Pokémon que tá no banco. Então ela bate 80 enquanto. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, essa aqui, Komala. Komala bate tem 90 e bate 70, certo? Ela aqui já bate 40, bate mais 40, bate 80 no Pokémon. Então ela bate um pouquinho mais forte do que esse cara aqui, entendeu? Então pra deck de metal é interessante usar ela. É o alt pra você matar os Pokémons que vão te travar. E pra deck de
Qualquer que não tenha como usar ela, você usa isso aqui, entendeu? Então são duas cartas interessantes aí, Magiarnia e Komala, beleza? Então são alts aí pra você tirar aquele passarinho chato do carpeta, né? Então qual é o nome dele mesmo aqui? Polaridade, eu vou colocar Release Ditch. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o cara que atrapalha você no jogo. Você usa Pokémon X, vai ter que usar aquilo lá pra poder tirar esse cara. Simples assim, entendeu? Batendo 70, 80, você mata ele tranquilamente, entendeu? Bem de boa. Ele só é um pouco. Morre fácil pra deck de porrada, né? Então se tiver deck de porrada e tiver alguma coisa pra poder usar também é interessante, né? Eu não sei o que tem pra poder bater nele de porrada. Mas, vamos colocar aqui Release Ditch. A gente pode ver aqui pra porrada. Esse aqui não vai bater tão forte. Esse aqui não. Esse aqui não. Alguém que bate 40 já é suficiente. Só tem ele que vai evoluir. Cara, ele bate 50. Mudbray. Você coloca ele lá, você achar que ele tá atrapalhando, você coloca ele e bate, né? Sem evolução, claro, né? A evolução dele é uma merda. E esse aqui? Esse aqui bate para 40 dos Pokémon do seu oponente. Dá pra você bater até no banco se você quiser, entendeu? Ou esse aqui também, entendeu? Mas ele não pode bater num passarinho. Então, é isso aí. Pra você bater naquele Pokémon, pode ser esse aqui, bate 40. Acho que Gordura. Ah, não, mas ele evolui, né? Ele evolui sem evolução. Eu acho que é esse cara aqui. Ou esse cara aqui. Ele bate 40 em qualquer lugar. O efeito dele. E esse aqui bate 30. Eu acho que esse cara aqui é melhor. Minior. Então esse cara aqui é o alt pra você usar em deck é, de porrada, de luta, né? Já no deck de psico, né, que a gente já tá aqui em cima, pelo que eu vi, ó, esse aqui também é chato, hein? Agora, pelo que eu vi, esse aqui pode entrar em qualquer deck, tá? Deixa eu ver aqui. Ela dá 20 de dano por cada Pokémon nele, tá Lelê. Então ela pode bater naquele Pokémon, se tiver 12 energia, ele bate 40, né? Ainda não mata, né? Teria que ser alguém que bate 60. Aqui bate 50, ele tem força pra bater. Ele mata se não tiver com capa, né? O Oricorio, ele bate, ainda deixa o cara confuso. O próprio Oricorio batendo no próprio. Se um Pokémon foi na coteada, ele vai bater um pouco mais forte. Tem alguns odds interessantes aí. De Dark. No máximo duas energias. Ó, esse aqui, Ah não, tem que evoluir. Persa também tem que evoluir. Se seu Pokémon ativo, o Pokémon é afetado por Special Condition, ele bate. Tá, se esse cara entrar em Special Condition, bate forte. Pokémon. Lá do começo, né? Tem uns Pokémon de ciclo, né? De uma coisa interessante, essa aqui, ó. Essa aqui bate 50, né? Mais 20 de dano por energia. Então bate 50 a 70. Então ele mata. A Jinx mata ele também. A Jinx mata aquele passarinho lá. Era que eu queria lembrar. Bom, é isso, né? De alt aí pra você matar aquele passarinho seria isso. Então, se você quiser pegar esse passarinho aí, arregaçar com ele, são os altos aí que você pode colocar no seu deck. Tem que ter, não tem jeito, né? E aquela carta você não pode abrir com ela, e se abrir, ela acaba te atrapalhando, né? Tem que ver também os recuos dela, né? Não cheguei a ver os recuos. Da Jinx é um só. De fogo eu nem vi, de planta também não. Mas a ideia você já pegou, você já vai saber como fazer, né? Magiarna é um só. É interessante. O Mundi aqui são dois, esse aqui já não vira. Melhor usar esse aqui, ó. Star Drop. Então, Minor é melhor.
A tapoleleta também é um só, mas ele é melhor que ela bate em qualquer lugar. O Natório tem dois aqui, já não presta, né? Já o Dude bate 40, não mata, né? Tem que ser Pokémon que mata, cara. Não pode ser Pokémon que bate e depois tem que bater no turno, não. Senão você vai dar tempo pro cara fazer alguma coisa, né? De qualquer jeito, se bater, se colocar duas energias e bater em dois turnos ainda, você tá ferrado. Hum, Bate 40, ainda não dá pra matar, né? Bate 40, não mata. Ele bate 40, mas bate com uma energia só. Acho interessante que em dois turnos. Ah, não, ele é estágio. Não vale a pena. Tem que olhar mesmo. Evoluiu, já não serve, hein? Evoluiu, já não serve. Cara, acho que pra planta aqui nas novidades não tem nada, não. É, você não vai usar mesmo nessas necessidades aí, então não tem muito jeito, não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das ideias aí. E, e usem o que vocês puderem pra poder ganhar dos outros, né? Não perca tempo, não. Sobe na ranqueada, faz 50 pontos por dia. Se você pegar, precisa de 500 pontos, 10 dias. Em 10 dias você consegue subir a ranqueada, né? Bem tranquilo. Não precisa ter pressa, não. Joga um pouquinho, vem de boa, vai fazendo outras coisas da sua vida. Mas se quiser jogar e ganhar de uma vez, subir logo pro Master, vai lá. Eu acho que todo mundo aqui começou em Ultra Ball 3, né? É onde eu comecei também, foi Ultra Ball 3. Então eu acabei que subir de novo esse negócio aí. Mas tudo bem. Tudo pelas ampulhetas pra gente poder pegar mais busters aí. Abri bastante, abri muita coisa aí. Eu tô com 195 e já gastei 140, então 195 mais 140. 335 dividido por 5, abri 67 busters, né? Bastante coisa. Sendo, usando uma conta simples, não tô gastando nem um centavo. Só o meu tempo mesmo. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.